Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do GP Talk, esse grande novo projeto do Grupo GP. E para abrir os trabalhos aqui, iniciar esse podcast, ninguém mais, ninguém menos que meus queridos sócios, fundadores do Grupo GP, junto comigo. É uma honra ter vocês aqui, meus amigos. Tá? Sejam bem-vindos aí ao podcast que vai mostrar para você o que precisa ser feito para escalar um negócio de energia solar. E hoje a gente vai começar abrindo aqui a caixa preta logo do Grupo GP. Então sejam muito bem-vindos aqui, meus sócios, meus amigos, meus compadres, Ricardo aqui, Marcos Pis, João Guerque. Galera, abrindo os trabalhos, vamos contar a história do Grupo GP, vamos contar tudo, né? Vamos entregar o ouro aqui para a galera. Então, Marcos, para começar contigo aqui. Já de largada. Já de largada, assim, no clima. Tá? Como é que surgiu a ideia, de onde que veio essa intenção de empreender dentro do mercado de energia solar? Bora lá, né? Então, satisfação, né, pessoal? Nosso primeiro podcast aqui, então, né? Trazer essa turma para a mesa de peso aí, conviver com vocês é sensacional. Mas tudo teve início, né, Gia? 2019 eu fiz uma viagem para o Nordeste, né? Todo mundo pensa, vou para a praia. No meu caso foi o contrário, fui para o interior do Nordeste, né? Eu tenho um primo lá, o Sidney, né? Ele trabalha hoje na parte de agronegócio, né? Então, a gente passou basicamente uns 15 dias, né? Viajando pro interior do Nordeste, e a gente passou na frente de uma usina solar. Eu, na época, não fazia nem ideia o que era, até perguntei para ele, mas, né? Daí ele comentou assim, ano que vem eu vou investir nesse mercado, né? Eu falei, mas que sentido faz? Você vai querer aquecer água aqui na Bahia? Ou seja, meu conhecimento era nada, né? E isso me chamou a atenção. Eu disse, não, cara, eu vou investir no mercado de energia solar, né? Pô, uma palavra que me marcou, né? E qualquer coisa que te marca, você vai para onde? Vai para o Google. Não tinha ChatGPT na época, mas eu fui para o Google buscar informações e o Google abriu um mercado assim gigantesco, né? E como não bastasse o destino, né? Nesses 10, 15 dias, a gente conversando, até chegou o dia de voltar para casa, né? Quando eu fui voltar para casa, fiquei 1h30 antes no aeroporto, esperando ali o voo. No meu bilhete do aeroporto estava escrito portão 2. 1h30 na frente, eu falei, cara, tranquilo. Fiquei ali sentado. Chegou no momento do voo, olhei assim, cara, tá montando fila ainda. Pensei, mas eu tô de férias, vai de boa, né? E vou ficar por último. Estratégia, João. Adivinha? Cheguei no portão lá de embarque, né? Pip, pip. Ué, o que houve? Não, senhor, seu portão foi transferido para o portão 4. E eu lá no portão 2, faceiro. Voltei ligeiramente, peguei mala, corri daqui de lá, cheguei no portão 4, adivinha? Recolhendo os cones. Já não tinha mais ninguém ali. E aí, nesse meio tempo, então, peguei conexão e quis o destino o quê? Né? Hoje os meninos brincam aqui, se eu perder um voo, vou abrir um novo negócio, né? E ali foi mais ou menos essa ideia. Acabei conhecendo de network ali um professor de ciências econômicas, um professor da USP, e onde ele me deu um presente. Ele me deu um estudo ali, então, sobre macro tendência mundial. O que vai acontecer no Brasil e no mundo até 2040. Eu tenho esse estudo guardado até hoje, cara. Até hoje, tá? E aí, várias coisas se falava, tá? E uma das coisas que me chamou a atenção era sobre a maior demanda por energia. O Brasil iria passar de 0,2% da matriz, tá? Para mais de 32%, né? Falei, caracas, 0,2%? Aí eu fui buscar mais em outras informações no mercado, eu falei, cara, isso é um oceano azul. Voltei nesse voo decidido a empreender no mercado, né, de energia solar. Não saberia como, né, e nem com quem. Eu estava decidido a entrar no mercado projetado até 2040, tá? E nessa busca, né, voltando para o Rio Grande do Sul, hoje a gente entende de uma forma um pouco diferente, porque na época eu fui buscar empresas que já trabalhavam no setor. Primeira empresa que me deparei, né, era um menino lá que trabalhava era o vereador da cidade, tá? Uma empresa pequena, não tinha foco. Eu falei, cara, eu não vou vender algo que não compro. Eu preciso ter segurança naquilo que eu vou estar entregando. Busquei outra empresa, trabalhava com aquecimento, e ele me falou o seguinte, vai estudar 482.
Falei, caraca, 482, né? E aí, vira e mexe, eu liguei para um engenheiro, né, amigo meu, que já de longa data, 20 e poucos anos no mercado de energia, pedi opinião para ele. E perguntei, o sobrenome dele é Hélio Pires, né? Vai escutar esse podcast, ele vai saber. E aí ele abraço falou... pro Hélio, inclusive. o Hélio, nosso Bora, engenheiro. Eliel. E aí ele falou assim, ô Pires, qual é que é a tua ideia? Eu falei, cara, o que tu acha do mercado de energia solar? Ele usou essas palavras. Cara, é um oceano azul. Eu já estava entusiasmado, eu falei, cara, vou buscar isso, tá? E nessa ida de networking, ele me indicou um profissional que trabalhava na área na época e tal, tinha condições, um currículo técnico interessante, tá? A gente acabou fazendo essa parceria, né, por indicação, e eu me lembro bem, aí que começa, pensei, não vou entrar sozinho nessa, né? E por coincidência do destino, era uma sexta-feira, eu estava indo para uma entrevista, né, desse local para conhecer essa pessoa. No caminho, isso era em Santa Cruz do Sul, entre Lajeado e Santa Cruz do Sul, dá em torno de 1 hora. No caminho, alguém me liga. Ricardo. Quem era? Richard Parker. Richard Parker. Sou Onde é eu. que tu tá indo? Daí eu falei, não, vou para uma entrevista de emprego. Ele, sério? Vou junto. E chovendo. Cara, resumindo a história, a gente foi lá, daí começamos a trabalhar, né? Eu lembro que na época ele falou o seguinte, 40% do lucro da empresa é de vocês. Eu falei, caracas, o que eu tenho que investir, né? E beleza, fiquei super faceiro, basicamente em 3 horas, mandei todo o planejamento estratégico que ia crescer e tudo. Saí de lá, dormi, no outro dia levantei e fazendo uma pergunta, quanto é o lucro? Né? Ou seja, não tinha uma capacidade de gestão, era uma folha de papel em branco, tá? Foi onde a gente começou a trabalhar, dentro daquele cenário, né? Era uma empresa jovem, lá de um bairro, que tinha que estruturar todo o processo, né? Mas foi uma grande escola porque a gente pegou um papel em branco e começamos a tentar fazer esse desenho. E nessa construção toda, né? Eu lembro que o Ricardo se juntou ali com nós. Eu falei, Ricardo, vai vender que eu vou estruturar a parte interna aqui. Tá? Porque venda, a gente joga, entendeu disso, cura quase tudo. Precisava de venda, tá? Então, nessa busca aí de estruturar, então, acho que a gente pode já emendar para onde é que o João e o Jean entrariam na história, né? Então, porque o Ricardo, ele fez um convite muito especial, né, João? Mas eu vou deixar ele contar qual foi o convite infame que ele fez para nós na época. Beleza, vamos lá. Então, galera, tá? Um prazer estar aqui com vocês também. Tá, eu pensei o seguinte, o João eu conheço desde 2007, né, João? Sim. Em outras aventuras aí, outros negócios, tá? Vou chamar o João aí, cara, para empreender junto com nós, tá? E nisso aí eu já tive também contato com o Jean já há mais tempo também, né? E aí convidamos o João e o Jean, né? Falei pro Marcos, cara, vamos trazer o João junto para fazer o comercial, tá? E certa vez aí o Jean também entrou junto e eu tava... Uma coisa muito interessante, foi aqui em Caxias mesmo. Nós estávamos um dia ali conversando, fazer um orçamento, tá? Aí abrimos aquele computador, fazer um orçamento, tá? E fomos, o Jean olhou assim pra mim, cara, não dá 2 horas, eu automatizo tudo isso aí. Falei, o quê? Eu falei, cara, eu me liguei, eu vou conectar ele com o Marcos, que o Marcos e o Jean não se conheciam, né? E foi Só ali de que eu te vista, falei, cara, tu tem que conversar com aquele Jean lá, ele faz uns negócios lá no computador, lá com as planilhas dele ali, muito legal, cara, que eu acho que vai ser bom. E aí vocês começaram a se conheceram, né? Sim. Apresentei e tal. Se aproximou mais, né? Mas, ô, João, eu lembro do jeito que o Ricardo me ligou na época, convidando a gente para conhecer o mercado, né, de energia solar, porque eu também, assim como o Marcos, não sabia se placa solar era para aquecer a água, se era para gerar energia, nunca tinha ouvido falar disso. Ele me ligou e disse assim, tá no escritório? Né? Tinha um escritório no centro na época. Eu disse, tô. Verdade. Ele disse, vai na janela. O Ricardo tá de brincadeira comigo, né, cara? Tá, tô na janela. Ele, olha nos telhados. Quantos telhados tem placa solar? Foi assim que ele me convidou para conhecer o mercado. Né? Eu olhei e tal, tem uns 2 ou 3 aqui. Eu disse, cara, esse é um mercado gigante para nós. Né? Ô, gigante. Não sei como é que foi pra ti, João. O que ele falou? Foi a historinha da janela? Não, eu me lembro que ele convidou para ir numa reunião. Né? E aí, reunião, convite do Ricardo, né? Tem que aceitar, né? E aí foi um dia que era feriado, né? Lá em Santa Cruz do Sul. A gente chegou lá na empresa lá e tinha alguns candidatos a representante lá. Tinha um time forte lá.
Sim. Tá? E aí a proposta pra gente era uma proposta extremamente vantajosa financeiramente, né? Atrativa pra caramba. Era lá. Eu me pergunto até hoje por que a gente aceitou aquele Eu vou negócio. falar aqui, né, gente, para você que tá aí buscando alguma coisa, né, ofereceram para nós 0,5%. Pra dividir em dois. Dividir em 2. E a gente, né, E vieram? acreditou, né? E essa foi o início de uma experiência, né, no solar. E aí, enfim, né, naquele momento, pelo menos de minha parte, eu precisava me reinventar, né? Uhum. Então foi um período, um aprendizado que a gente se doou, né? A gente trabalhou, a gente se dedicou, né, àquele negócio, e através daquele negócio surgiu um outro negócio, né? Lembra que nós fazíamos os treinamentos nos domingos? Sim. Dia inteiro lá numa garagem, cara. Mas vale ressaltar uma coisa, tá? Vocês se deram conta, né? Nós estávamos mais ou menos, 90 dias de empresa. Uhum. A gente chegou em 90 dias com 25 vendedores, mais de 25 vendedores recrutados E para treinados. iniciar e treinados para fazer o solar, né? Até para passar a bola, como a GP nasceu, né? Para passar. Uhum. Então, esse crescimento rápido, eu me lembrava que, eu trabalhava das 8 da manhã à meia-noite, né? Muito, cara. Muito trabalhando. Isso era para mim horário comercial. E aí tinha uma hora extra que era da meia-noite às 4, uma reunião com o Jean, com o Zoom, programando todo o sistema da empresa. Era mais ou menos isso. E você dormia na empresa, né, Marcos? E eu dormia na empresa, no chão da empresa lá. Né? Literalmente, né? Isso não é figura de linguagem, tá, pessoal? Para quem tá assistindo aí o episódio, o Marcos tinha um colchãozinho no chão da empresa, cobertinha, né? E, cara, várias madrugadas, né, Marcos? E de segunda a Várias sexta, madrugadas. todos os dias na madrugada ali, né? E aí, então, a gente ficou como parceiro dessa empresa lá em torno de 8 meses, né? Em nenhum momento a gente, vou lá, vou aprender, vou dar bola nas costas. Pelo contrário, a gente acabou crescendo, porém, imagina você trazer 20, 25 pessoas, né, para dentro de um negócio que não tem estruturação, tu não tem a parte do processo técnico bem montado, treinamento, isso acaba repetindo em algum lado. Então, pelo fato de não criação de processo por parte da empresa lá, acabou estressando o trabalho. Né? E eu lembro que a gente perdeu um negócio de grande valia que para mim foi a gota d'água, né? Eu falei, a gente aceita perder negócio, mas mesmo por amadorismo, né? Então foi um dos pontos ali que estressou e um dos pontos que me chamou a atenção foi que esse proprietário ele falou o seguinte, cara, eu não quero ser grande, eu quero ter 2, 3 vendedores, né? Quero ir pro Rio tomar minha cerveja sexta-feira. No momento a gente não julgou, eu agradeci pela sinceridade, não sei se está certo ou errado, mas não é isso que a gente queria, né? Então, foi um momento que a gente se fala até hoje, né? A gente se dá super bem, mas a gente voltou, né? Eu voltei para lá. Eu lembro das palavras dele, Marcos, naquela reunião, fatídica reunião, né? Ele disse assim, gurizes, eu não quero ser grande do jeito que vocês pensam. Né? Eu quero ter aí os meus 2, 3 vendedores, final de semana quero ir tomar minha cerveja no Rio. Montem a de vocês que eu instalo para vocês. Eu lembro dessas palavras mais dele. ou menos isso. Né? Ele que nos entusiasmou, de certa forma. Vocês são inteligentes, ele falava, lembra? E aí eu voltei com um sentimento seguinte, caracas, né? Eu dediquei 8 meses aqui da minha vida ralando, estudando, não vou jogar isso pro mato. Dá pra dizer que foi uma gestação, né? Uma gestação. Quase 9 meses. E aí eu disse, prematura. Eu tinha dentro de mim, cara, eu vou continuar nesse mercado, porque a minha decisão não era só aqueles 8 meses, eu já tinha tomado a decisão antes de ter qualquer coisa. Eu já tinha decidido que eu ia entrar nesse mercado. E, cara, meio que assim, eu vou, né? Foi meio que eu passei pros meninos aqui, né? Com ou sem vocês eu tô indo. Mais ou menos essa... Eu lembro que o João me ligou. Disse, e aí, cara? Né? O Marcão quer continuar. O Marcão quer que a gente monte o negócio e tal. E aí eu lembro que eu disse assim pro João, não sei se tu vai lembrar. Eu disse, cara, eu não quero mais um trabalho. Mas mais um negócio. Com vocês, me interessa. Né? Olha onde é que a gente tá hoje, né? E aí eu acho que esse ponto que você tocou, né? Dentro da criação do grupo, nós 4 ali e tudo, você mandou um print, né? De um post do Flávio Augusto, né? Uhum. Tão importante quanto o que é o com quem, né? E isso para nós nos marcou desde o início, né? E isso é uma dica, né, importante para quem tá ouvindo, vendo a gente aí, cara, em qualquer coisa que você vai fazer, né? O com quem é muito importante. Se você está pensando em empreender, com quem é importante. Se você está pensando em casar, Aí com que é quem é importante. Aí que é importante. Anota isso aí, anota.
Enfim, e aí a gente, então, dessa decisão, né, o nosso relacionamento, a gente toma, né, vamos montar, vamos fazer, algumas pessoas ficaram, outras pessoas vieram, tá? Mas o que praticamente eu tinha claro, né, que a gente iria construir algo grande, né? E, enfim, dentro dessas várias reuniões que a gente teve, né, uma das perguntas, né, que nós mesmos se fizemos nos 4, era o que a gente ia ser. Pequeno, médio ou grande. Mas aí, Marcos, se tu me permite te interromper um pouquinho, eu quero trazer lá para o dia 0, né? Porque, beleza, tínhamos vivido aí um período prévio dentro do mercado, com essa experiência de 8 meses, mas teve um dia 0 da GP, né? E nesse dia 0, pós-decisão, beleza, vamos empreender, né? Vamos seguir nós 4 nesse mercado, vamos montar um negócio nós 4. Não tinha nem nome ainda, né? Eu lembro que o nome do grupo no WhatsApp era Carregando 3 Pontos, né? E a gente demorou para definir o nome do negócio, né? Eu lembro da minha esposa dizendo assim, cara, você não consegue nem definir o nome do negócio, você acha que isso vai dar certo? É tipo assim, né? Né? E aí, do nada, um dia tu teve um insight, uma madrugada lá, né? E meio que definiu o nome, né? Conta, João. Vou deixar o João contar, Marcos, porque a tua versão, ela é muito ofensiva ao João. Então eu vou deixar ele contar como é que foi definido o nome. Quer contar João, agora né? ou quer gravar um novo podcast só da história? Mas vai, João, resolve aí. chegou tua hora de brilhar agora. Não, a gurizada gosta muito de mim, né, gente? Então, enfim, a gente demorou muito para definir o nome, né? Foram algumas reuniões, né? A gente decidiu empreender no auge da pandemia, várias reuniões no inverno muito forte daquele ano. Eu me lembro de noites Final de geladíssimas. julho, começo de agosto de 2020. E aí o nome, né? Tinha o grupo carregando lá, conversa no WhatsApp, ideias, né? Cada um dando a sua ideia, eu dando as minhas. Eu sou muito criativo, né, gente? Criatividade é meu ponto forte, né? E algumas ideias muito, muito ruins. A gente não chegava num consenso. E aí o Marco Velho aqui pegou e num sábado, né, de madrugada ali, teve um insight, né, num grupo de WhatsApp que ele frequentava com instaladores e pessoal da energia solar do Brasil inteiro. E alguém publicou lá uma foto de uma plaquinha amarela, né, de mais uma instalação concluída e aqui geração própria. E o Tico e o Teco dele ligou e ele foi lá, consultou lá o domínio, fez a compra, só que o Marcos, né, eu e o Marcos, até então nós tínhamos duas rotinas diferentes, né? O Marcos era de trabalhar na madrugada, né? E eu sou um cara eu sou o mais velho da turma, né, gente? Eu durmo cedo. E aí o Marcos foi lá e comprou, colocou no grupo, enfim. Eureka. E tá achado o nome, João. Achou o nome, colocou no grupo e, né, todo motivado. E no outro dia, quando eu vi a mensagem ali de manhã, foi no domingo, né? Botou domingo de sábado para domingo. E domingo de manhã, eu disse, pô, Marcos, não é assim, né? Não, eu vou dar detalhes. O João meteu um textão, né, cara? Não, porque esse tipo de coisa não é assim, você tem que decidir em conjunto, nós somos em 4. E isso era a primeira decisão forte da empresa, né? O nome. E aí, enfim, né? Fui lá, argumentei, né? Porque precisava ser convencido daquele nome. E aí o Marcos, que é muito político, né? O que o Marcos faz, né? O Marcos pegou, ligou pro Ricardo primeiro. Tabela. Uma coisa que eu aprendi desde o início, 4 sócios, né? Eu preciso convencer 3, né? 2, no caso, 2 pro meu lado dá 3-1. Né? E aí o Ricardo, né, daquele jeito dele, vambora, gigante. O negócio é vender, pau na máquina. Ricardo já deu ok, o Jean ficava analisando, olhando, e cada vez que o Marcos falava, eu, né, colocava um contraponto. Né? Enfim, aí foi... Né, acho que foi todo aquele dia, foi mais um outro dia ainda. Lá por terça-feira. Aí eu fui convencido pelo Marcos, é isso aí. Eu falei, João, seguinte, cara, fica tranquilo, ó, se vocês não quiserem, eu vou vender esse nome pra alguém vai comprar. Essa era a decisão que já estava feita, né? E a vida é cheia de aprendizados, né? Então, naquele dia eu aprendi, cara, que o Marcos vota um negócio e eu voto junto com ele. Rapaziada, e assim nasceu o nome Geração Própria, baseado e inspirado naquela plaquinha de sinalização, que para quem é do mercado de energia solar sabe muito bem, aquela plaquinha amarela que é obrigatório de ser instalada em todos
os postes aí, todos os padrões de entrada de todas as instalações de energia solar do Brasil. Então, o nosso nome está espalhado, né, em todas as instalações do Brasil aí. Estimamos que isso se multiplique cada vez mais para que o nosso nome chegue ainda mais longe. Mas superado o nome, Marcos, né, vamos lá para o dia zero da GP, né, quando ainda era carregando. Uhum. Nós tínhamos um tema de casa lá, João. Definir missão, visão e valores. Como é que vocês chegaram para essa reunião, Ricardo? Que é isso, cara, tá? Cara, o que acontece? Ó, a gente, né, como nós falamos aí, vamos começar, né, cara, tá? E nós fazíamos muita reunião online, né? Porque cada um mora numa cidade, né? Na Graças a época, Deus, né? eu A já... gente mora longe um do outro. Esse é ó, inside agora, os principais, né, hoje diferenciais. Pra dar certo, pra né? dar certo. Morar em cidades diferentes, tá? Eu moro em Venâncio Aires, Marcos Lajado, Jean em Caxias e João em Campo Bom, Na cara. época eu morava em Santa Cruz. Morava em Santa Cruz, verdade, cara. A sede lá do Seu Jesus, Seu né? Jesus. A primeira sede fiscal da geração própria foi em Santa Cruz do Sul, na casa do pai do João, carinhosamente apelidado de Seu Jesus por mim. Seu Jesus, inclusive, um abraço, querido. Amém. Amém. Da missão, visão e valores, né? Ah, mas não pode ser copia e cola, tem que ser uma coisa nossa, né, tal. Não, os bonitos chegaram na Daí- reunião com copia e cola lá do Google, da Apple. Aí o Jean bateu na mesa, né, Marcos? O Jean bateu na mesa, aí? não, tem que ser uma coisa nossa, né, cara? Tá, então aí nós fomos... Mas tem Por ali. tem um detalhezinho antes da Missões e Valores, entre várias situações, né, que a gente estava decidindo, que é aquilo que eu falei antes lá. Nós se perguntamos, né, o que a gente vai ser, pequeno, médio ou grande? E eu sabia na ponta da língua. Falei, é grande, se é para dividir por 4, Tem que que ser você grande, imagina, né? Então, mais ou menos essa ideia, né? E em cima dessa resposta, né, Marcos? Parece besteira, né? E contando assim, olhando para trás, realmente foi um fato engraçado, mas isso norteou de uma forma completamente diferente várias outras decisões que vieram na sequência, né? E ao longo desses últimos 5 anos e meio, esse foi uma bússola, né? Para muita coisa que a gente decidiu. A gente Cara, precisava ter um número, né? Que a E o gente- porquê 1000? Então, precisava ter um número, né? Na visão, todo mundo ali, né, se batendo ainda em cima do que era para ser, né? Ou que para muitas empresas é um textinho bonito para colocar na parede, né? E eu me lembro que eu instiguei bastante, não, cara, tem que ser algo verdadeiro, tem que ser algo nosso, aqui vai ser instrumento de gestão depois. Então a gente já estava visualizando que um dia ia ter gente no nosso time, né? E eu disse, cara, tem que ter um número, tem que estar claro a nossa meta, né? E aí a gente chutou um número lá, João, e acabamos definindo em 1000. Né? A gente entendeu que 1000 validava uma empresa de energia solar consolidada no Para mercado. nós, era um marco de validação. Cara, se a gente chegar em 1000 projetos, a gente deu certo. A gente tinha uma história, né? Uma história para contar. Qual que é a nossa história, né? É fazer 1000 projetos. A partir dali, a gente tem algo para contar. E a gente definiu o número e uma data. 1000 projetos em Até 2023. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Quando a GP começou, então, de verdade mesmo? Dia 14 de agosto de 2020. Me lembro até hoje, cara, tá? Era umas 11 horas da manhã. O Marcos disse o seguinte, ó. Saiu o CNPJ. Podemos vender, cara. Na verdade, já tinha vendido, né? Só não tinha Não conta tinha conta bancária. bancária para receber a primeira vez. E já tinha vendido, né, cara? Já Tá? tivemos que falar pro cliente, segura um pouquinho o Pix aí, que nós estamos ajustando uns detalhes. E voltando um pouquinho, né, Jean? Como é que foi fala aí do CNPJ também, né? Começou e não Sim, tinha porque- dinheiro, né, cara? Não tinha dinheiro, de verdade, e parece, né, que mais uma história, esse clichê, mas é real, isso aconteceu conosco. Estávamos todos num momento de transição profissional, financeiramente eu estava descapitalizado, o João e o Marcos numa situação muito semelhante, e o único abastado da quadrilha aqui... Investidor anjo. Investidor anjo. Cara, eu tava mais quebrado que arroz de terceira, velho. Acreditou na ideia e emprestou R$780. Emprestou, e é fato, foi empréstimo, né, que nós tivemos que devolver na primeira venda. Na primeira venda. Né? Isso aí. Diga-se de passagem, foi pago. Foi. Tá gravado. Nós começamos o negócio com R$780 emprestados do Ricardo. E eu me lembro que quando nós ligamos para a contabilidade lá para dizer assim, ó, abre para nós um CNPJ aí de uma empresa de energia solar e tal, a contadora respondeu assim, mas agora? Né, porque era o auge da pandemia. Né, e os negócios estavam, a maioria deles, fechando, se reorganizando. Bandeira preta, né? Bandeira preta, lockdown mundial.
E foi exatamente nesse cenário, nesse contexto, com R$780 emprestado do nosso investidor anjo, que a gente deu o pontapé inicial nesse ato de coragem aí para abrir o CNPJ e que, graças a Deus, hoje é o CNPJ do Grupo GP. E aí vamos pular um pouquinho, né, na história. Então, a gente tinha como alvo 1000 projetos, né? Então, a gente começou, né, fazendo, cada um tinha uma determinada função, vamos dizer assim, dentro da empresa, né? O Jean cuidava mais da parte de gestão, né? O Marcos ficava ali buscando desenvolver fornecedores, enfim, eu, pela sede fiscal ser lá na casa do meu pai, então o estoque dos instaladores ficava lá, então fazia parte um pouco mais de logística, e o nosso principal vendedor, Nosso camisa 10. nosso camisa 10, nosso capita, lá, Era o investidor anjo. o investidor anjo. Que loucura, né, cara? Mas é interessante de lembrar disso, João, porque eu me lembro bem de algumas conversas que eu tinha com o Ricardo naquela época, e ele era sempre muito assim, e aí, como é que tá os números aí? Eu dizia, cara, precisamos de tantas vendas, né? E o Ricardo tem essa característica muito forte, né? E eu sempre repito isso nos treinamentos comerciais quando tem oportunidade. O Ricardo foi por muito tempo nosso melhor vendedor, né? Se nós puxar lá historicamente, seguramente ele está entre os caras que têm o maior número de vendas pessoais, né, na GP, que hoje o GP, graças a Deus, passa de 4.000 projetos vendidos e instalados, né? Uma boa fatia disso saiu das vendas do Ricardo, que naquele primeiro momento nós não tinha recurso para contratar vendedor, não tinha recurso para colocar em tráfego pago, para fazer anúncio, não tinha dinheiro nem para fazer panfleto, pô, né? Então, como é que o Ricardo vendia na época, né? Cara, pois é, como é que vendia, né, cara? Muita vontade, né, cara? Mas eu pegava o carro, né, na minha cidade, é em torno de 70 mil habitantes, tá? E eu estacionava ele embaixo de uma árvore, né, para pegar uma sombra legal e saía a pé de porta em porta, cara. Batendo palma, me apresentando, falando de energia solar. Eu me lembro, cara, eu pegava em torno de 40, 50 contatos, né, por meio turno. E dali certamente saía uma venda, cara. Ou naquela semana, ou naquele mês. Isso eu gravei na minha cabeça. Cara, se hoje eu treino um vendedor, se ele pegar 40 contatos, cara, em um meio turno aí, cara, ele vai fazer no mínimo uma venda, no mínimo. E às vezes, né, cara, as dificuldades vinham também. Então eu me lembro numa sexta-feira ainda, eu liguei pro Marcos. Eu tava tão desanimado, cara, que às vezes não saía, né, cara, e tu vê, eu era cancheiro velho já, né, cara, tá, habilidade nas vendas, e eu falei, Marcos, pá, eu tô meio desanimado, cara, tá. Aí o Marcos falou uma palavra, cara, que hoje eu falo nos treinamentos, cara. Ricardo, tem que ficar em movimento, cara, daí vai vender, tá, vai vender. Eu falei, é verdade, cara, eu continuei, cara, e aí foi assim, faz o quê, umas 2, 3 semanas atrás, eu fiz uma venda, cara, que deu mais ou menos uns 5 anos atrás que eu fiz o contato. Olha que loucura, cara. Tá? Então, Plantou 5 anos atrás. o vendedor que tiver fazer uma carteira, tiver disposto a trabalhar, cara, ele pode fazer uma carteira muito grande, cara, tá? Só tem que ter vontade, disciplina, foco, que vai crescer, cara. Vai, é inevitável. E é interessante lembrar, né, João? A gente começou montando um time comercial, né? Mas, de novo, não tinha recurso, né, Marcos? Não tinha dinheiro. Então, e a gente adotou uma premissa, né? Nosso vendedor tem que ganhar bem, né? E a gente criou um plano de remuneração para um time de representantes comerciais e começamos a convidar pessoas para trabalhar conosco como representantes comerciais. E eu não sei por que os caras acreditavam, mas se era no entusiasmo, se era na loucura, o quê, né? Mas teve gente que acreditou e que começou vendendo conosco. Eu acho que eles não tinham nada o que fazer. Mas teve inclusive chegou num momento que a gente fez uns DREs ali e tudo, né? E a gente olhou, caraca, o vendedor tá ganhando mais do que nós. Do que o sócio. Ufa, estamos no caminho certo. A gente Exato. sempre teve essa mentalidade da base ganhar dinheiro, né? Exato. A gente começou e o nosso alvo era o quê? Era 1000 projetos em 3 anos. Em 3 anos. E, enfim, né, tivemos ali um time crescendo, vendas acontecendo, então a gente sempre foi de celebrar muitas coisas, né? E aí eu me lembro que a gente chegou
a gente não fazia a confraternização em dezembro, né? A gente fazia ela em janeiro. Em janeiro, os primeiros dias de janeiro. Eu me lembro de janeiro de 2021. Não, janeiro de 2022. 22. Né? A gente já tinha passado 2020, passamos todo 2021, e aí nós estávamos na confraternização, né? Com as nossas famílias, os nossos parceiros, né? Com os familiares também, né? E colocando lá o que a gente tinha feito até então, né? Eu não me lembro exatamente o número que a gente tinha lá em janeiro de 2022, mas não era... Cara, eu acho que a gente estava chegando em 200 projetos. E aí eu me lembro que nós estávamos felizes, né? Pô, estamos dando certo. Bombando. Tinha um dia que vendeu um por dia. Exato, até porque, né, João, na nossa experiência lá gestacional do solar, a empresa em que a gente experienciou o mercado ali por 8 meses, ela tinha um número cabalístico para nós lá que era 100 projetos. Né? Pô, o dia que nós tiver 100 projetos, nós estamos... Né? E nós já tinha mais que o dobro do que isso. E nós já tinha mais do que o dobro que isso. E aí eu me lembro que, né, que fizemos lá o evento lá e o Marcos, né, pegou o microfone super entusiasmado e... Tinha uns goles na cabeça já. Eu tinha tomado uns chopp. E conversa vai, conversa vem, e a gente, né, o microfone tá com a pessoa é responsável por aquilo que fala, né? E o Marcos super entusiasmado, ele me solta uma lá, né? Vamos fazer 1000 projetos, vamos antecipar a meta. Aquela meta dos 1000 projetos em 3 anos, vamos antecipar. Eu lembro. Vamos antecipar para este ano, até o final de 2022. Eu queria surrar ele. 1000 projetos. E aí, né, nós temos aqui, o Jean sempre fala, né, que ninguém é obrigado a falar nada. Mas uma vez que fala, tem que cumprir. Precisa cumprir. E, enfim. E aí o pau pegou, né, cara? Porque o ano de 22, ele foi um ano bom pro mercado, né, como um todo. Acho que o mercado todo solar cresceu pra caramba em 2022. Mas o primeiro semestre de 22 não foi tão acelerado. Né? O boom mesmo foi no último semestre de 22, especialmente no último trimestre. Né? E aí nós temos um hábito de levar tudo muito controlado, né? DRE por obra, desde a primeira obra, foto de tudo, todos os registros de todos os projetos, né? Desde a nossa primeira venda, graças a Deus. E nós estávamos lá em agosto de 2022. Eu lembro que a gente fez essa reunião de fechamento de agosto de 2022 e nós estávamos muito distantes da meta de 1000 projetos. Nós estávamos, cara, um pouquinho, tinha acabado de passar de 500 projetos, faltava 4 meses para encerrar o ano. Né? E aí eu lembro que eu fui para essa reunião e disse, cara, nós vamos passar de falastrão. E se tem uma coisa que a gente não é falastrão. Né? E aí, como é da nossa cultura, né? Levantou o problema, traz a solução. Traz uma possível solução junto. Eu tinha escutado um conteúdo sobre a estratégia de feirão no mercado de veículos. Né? Levei para a mesa e aí eu disse, cara, a gente tem que fazer algo diferente, mas quem de fato pegou o conteúdo para estudar foi o João. Né? E eu me lembro dessa data. Demorou um pouco mais, mas... Demorou um pouquinho mais, mas ele pegou o conteúdo para estudar. Por que tu acha que convidei ele no começo? Por causa disso? Pensando longe. E aí, João, essa reunião foi dia 8 de setembro de 2022, cara. Eu me lembro que eu estava indo, eu já morava em Campo Bom daí, e eu estava indo para Estrela, e eu fui primeiro escutando esse podcast, né? Uhum. E aí, quando eu escutei aquele podcast, eu disse, cara, mas isso que esse cara faz, eu sou capaz de fazer. Né? A gente é capaz de fazer isso, de replicar. E aí, desenhei tudo, escrevi tudo e fiz uma reunião de emergência. Chamou essa reunião no dia 9 já. Preciso de uma reunião com vocês. Com vocês três. Fomos para mais uma reunião de Zoom. E aí, acho que eu tenho a receita para nós chegar. A receita. É isso aqui. O Jean, não tenho nada a perder. Vamos. O Ricardo, não entendi nada, mas vamos grudar. Né? Pau na máquina. Tá? E, por incrível que pareça, foi a minha revanche, né? Uhum. Porque daí o Marcos, e essa história tem que contar mais. Tá? Porque quem foi contra aqui foi o Marcos. Foi o Pis. O Marcos queria fazer em o causador do caos. O causador do caos foi contra. O Marcos queria, vamos planejar melhor, vamos não sei o quê. Porque esse tipo de ação não é assim, do dia pro outro. Agora eu me lembrei, Marcos, vou contar essa história nas reuniões lá. Tá bom. 1 a 1. E eu falei, não, cara, é agora, tem que ser agora. Tem que ser agora, porque senão não vai dar tempo de nós chegar nos 1000. Não vai dar tempo de chegar nos 1000. Disso. E aí a gente decidiu fazer o feirão no dia 15 de setembro. E aí na segunda-feira, a nossa reunião acho que foi na quinta ou na sexta,
E aí, na segunda-feira, a gente marcou uma reunião com os vendedores online e apresentou a ideia do feirão. Chamamos o time todo, na verdade, né? Chamamos os vendedores, Isso. time todo, junta aí, né? Para tudo e olha para isso aqui. E é assim que surgiu o primeiro feirão da GP, né? E- Dessa E forma. diga-se de passagem, João, até onde eu sei, né? E olha que a gente tem rodado pra caramba o mercado solar nos últimos anos. É o primeiro feirão de energia solar de que se tem notícia no mercado, né? Esse movimento que depois tomou conta do mercado, né? Hoje Ninguém vê tinha diversas- feito, mas né? Até tem- então, ninguém tinha feito. Tem algumas, eu acho que tem uns pontos bem importantes quando você toma uma decisão. Por exemplo, hoje, se qualquer empresa quiser aplicar o método feirão, tem alguém que te larga pifado. Sim. Aí tu imagina uma ideia, você colocar em prática, você mover o mercado e você fazer isso e não dar certo. Dá Esse um era medo. é o medo que tinha no início. Eu falei, caraca, a vergonha que nós vamos passar, né? E essa vergonha, ela trouxe alguns sentimentos surreal. Uma das ações lá do feirão é estourar balão. Sim. Você tava lá em cima contando, enchendo o balão. Sim. Né? Porque... Hoje tem uma maquininha, né? Porque era Exato. no pulmão, né? E aí, né? Você mesmo Cara, sentiu vergonha e pensou o seguinte, cara, É. pô, nós tava vendendo quanto na época, primeiro A feirão? gente estava numa média de 30 vendas mês, 30, 40 vendas mês, vou falhar aqui, mas estava nesse número, né, em média. E quando eu cheguei de manhã na empresa, no dia 15 de setembro de 22, né, que eu estava lá com uma das atividades, era então colocar um prêmio surpresa dentro dos balões, né, que aí a cada venda o vendedor tinha direito de estourar um balão e adquirir então aquele prêmio surpresa. Eu grudei no teto 38 balões, eu me lembro desse número. Né, e eu, cara, eu juro para vocês que eu sentei, né, olhei para cima e disse, cara, se no final do dia nós tiver estourado a metade, tá bom demais. Valeu a pena. Fizemos meio mês. Tem nada a perder, Né? né? E a ação era das 8 da manhã às 8 da noite. Eu disse, pô, em 12 horas vender meio mês, tá maravilhoso. Maravilhoso. Né? Resultado é que meia hora depois eu tava bem louco lá, correndo atrás de prêmio, surpresa e balão para encher, porque tinha dado uma avalanche de vendas. E naquela primeira edição a gente vendeu 128 projetos em 12 horas. Né? E fizemos história no mercado. Esse case do feirão é nacionalmente conhecido, né? A gente tem, em alguns lugares que eu vou, a gente é conhecido como os pais do feirão, né? Com muito carinho, inclusive, né? Cria nossa aí, mas... E aí e o feirão, né? A sinergia que o feirão causou, né? E o resultado que a gente teve foi o trampolim, né? Para que a gente chegasse em outubro embalado. Sim. Né? Outubro embalado, e aí sim, com todo o movimento que o mercado acabou fazendo no final de 2022, a gente fez A ali gente estava num ritmo muito acima novembro do normal. extraordinário e um em dezembro acima da média, né? E com isso, né, a gente conseguiu concluir a meta que o Marcos antecipou e entregamos 1.000 projetos. Até o engenheiro disse assim, para de vender. Acabou que em dezembro a gente teve que segurar, né? A gente já tinha atingido os 1.000 projetos e precisamos segurar. A gente parou de vender, eu não lembro exatamente a data, mas a gente parou de vender dias antes de terminar o ano. Foi. Né? Justamente porque tinha a virada da lei ali também, a gente não queria correr o risco de prometer algo que a gente não fosse cumprir. Que não é sempre de homologar, né? Que não fosse dar tempo de homologar dentro da lei antiga. Então, foi icônico, né? Batemos a meta com folga ainda, né? Não, Por que tu não antecipou antes, Marcos, essa meta? Não, Foi João, né? foi algo extraordinário, né, gente? E eu me lembro, lá voltando pro feirão ainda, na tardinha ali, a gente já estava chegando perto das 100 vendas, né? E aí o Jean coloca mais balão e diz, cara, vai passar de 100. E a gente Apostamos apostou um X, né? X, cara. Apostamos um X. E eu X pra falei, você que não é do Rio Grande do Sul é um hambúrguer. Maior. Pagou né? ou não? Pagou. Pagou. Meio contrariado, mas pagou. Ele tava feliz porque a gente bateu ali as 128 vendas, né? 128. Né? Mas eu consegui, gente, pra você que conhece o Jean, que vai conhecer o Jean, né? É difícil o Jean pagar alguma coisa, cara. Mas eu lembro do Pior feirão, que ele é o Marcos. Ricardo. Pior que ele é o Ricardo. Marcos, o vendedor lembra? sabe. Lembra? Era 5 para as 8. Eu e tu tava num cliente lá, vizinho, no capô do carro. Eu falei, cara, tá fechando 8 horas. Era 2 usinas de 167 mil reais cada uma, tá? E o cara, tá bom, vou assinar. Vocês estão de sacanagem? Eu posso passar lá amanhã? Não, 8 horas vai terminar. Você não tem mais o direito do preço do feirão. E o cara assinou e tá lá instalado, cara. Cara, tava no meio da roça, a gente tava com o sapatinho, né, de vendedor, a gente voltou pra empresa, cara, vestiu as botas, uma sujeira.
E fato, 8 e pouco, 8:05, teve vendedor me ligando Querendo fechar. e a gente negou. Negou. Outro dia, a gente ligando, negamos as Teve gente que vendas. fez Pix e a gente devolveu. Devolveu. Né? Porque era até as 8 da noite. Na verdade, eu já tava preocupado, João. Essa é a verdade. Eu, tipo, porra, não tava vendendo 30, 40 projetos. Agora 128 em 12 horas, devolve esses Pix aí, que é os projetos a menos pra instalar, porque eu tava preocupado, né? Pô, será que a gente vai dar conta? Né? Mas também, né? E principalmente para cumprir o combinado. Respeitar, né? Quem cumpriu o horário. Isso nos deu muita credibilidade Confiou, depois para né? fazer as outras edições, né? E a gente deu conta, né? E o Feirão, ele foi o trampolim para aquele ano. E a estratégia do Feirão, ela foi replicada Várias vezes. com outras campanhas. Você lembra né? quantos projetos a gente vendeu na última edição agora? Na última edição agora, foram 271. 271 projetos em 12 horas. Isso aí. Né? E a gente sempre faz uma competição, né? E nessa competição eu e o Marcos conseguimos ganhar do Ricardo. Pela cara. primeira vez desbancaram o ruim esse time do Ricardo. Ricardo. Tricampeão, cara, e os coitados aí batalhando, então vambora. Tá em crise, né, o cara? Ricardo. Legal, gente. galera, legal. Eu quero inverter um pouco a conversa, cara, porque show, a gente, né, surgiu, graças a Deus conseguimos prosperar, né? Se tu for analisar aí o lapso de tempo aí de 2020 para 2022, chegar em 1000 projetos é algo realmente para nós, né, surpreendente, porque a gente tinha estimado fazer isso em 3 anos, fizemos antes, mas veio um ano bem desafiador depois, veio 2023. E aí, Marcos, quais foram as decisões difíceis, né, que esse ano extremamente complexo trouxe com ele, que a gente teve que tomar, né, teve algumas situações aí que a gente teve que superar. Conta pra turma. Então, 2023, a gente sabia dessa lacuna de oportunidade que existia, né? O cara que ia fazer compra lá em abril, maio, né? Ele antecipou o ano de 2022, né? E se tem uma coisa que a gente é muito atento ao mercado, né? A gente não consegue prever, né? Mas alguns sinais o mercado ele vai estar te trazendo, né? E foi ano que 2022, né? Olha que interessante, né? As dificuldades te tornam mais fortes, né? A gente se projetou para o mercado, né, numa tendência na época, que vieram as usinas de investimento, né? Então, lá em 2022, a gente já olhou que o ano de 2023 ia ser fraco, a gente começou a trabalhar já esse processo, né? Fizemos a nossa, tá? E nisso, eu lembro que a gente começou a se abrir para o mercado, a receber vários integradores, né? Visitando a nossa empresa, uma das primeiras usinas do Rio Grande do Sul a se conectar em geração compartilhada ali foi a nossa, na frente da empresa, né? E a gente começou a receber pessoas, né? E aí acabou se criando ferramentas, né? Porque eu acho que a grande capacidade do empresário hoje é ter um negócio e também ter a capacidade de ele empreender dentro do próprio negócio. E os investimentos, querendo ou não, por mais que era um produto, você precisava modelar isso, né? E a gente foi muito feliz e nessa transparência de surfar o mercado, onde a gente criou ferramentas. Uma das ferramentas hoje, que foi acho que o embrião do nosso braço educacional, né? E aí, me permita, teve uma pessoa que foi importante nessa mudança de chave, nessa modelagem desse novo modelo de negócio que era do investimento, né? Que era um amigo que já nos acompanhava, né? Perfeito. Vou deixar vocês chamar ele para a mesa aí, né? Porque eu acho que é importante, ele faz parte da história da GP, e aí a gente vai contar um pouco aqui do como que ele nos ajudou, né, na época, a modelar esse negócio, a criar essas ferramentas, enfim. Então, deixar tu chamar ele para a mesa. Então, e aí a gente, então, criou todo esse processo, começamos a sofrer a demanda, como é que vocês fazem isso, fazem aquilo, e tem uma das ferramentas principais que a gente criou dentro do mercado de investimento, que é uma ferramenta de dimensionamento, que ela basicamente se resume na tua frase hoje, né, Gia? Que a verdade nos protege. Era o único DRE do mercado que mostrava na vírgula todos os investimentos, retorno detalhado. E esse cara, então, né, tão fanático igual tu, no caso, em Excel, né? Um cara que trouxe bastante veio a somar bastante para o negócio, né? E aí, Gê, eu acho que antes de passar isso, tem um dos pontos que a gente passou em 2023, que foi um processo de consultoria. E eu acho que vale ressaltar isso, tá? Dentro desse processo de consultoria de governança, teve uma coisa que chamou a atenção, né? Que foi o quê? Análise de perfil do sócio.
toda empresa precisa fazer isso, né? Deveria, pelo menos. Deveria fazer isso. Eu lembro que na época, a gente, na contratação, eu cuidava do compras, Uhum. né? Por entender um pouco mais produtos técnicos, enfim. E dentro dessa análise de perfil, na devolutiva, a gente teve uma pergunta. Eu lembro que a pessoa disse bom dia e já largou a pergunta seguinte: pô, como é que vocês não quebraram ainda? Eu falei, caracas, o que tu tá fazendo no compras? Eu falei, caraca. Aí, pô, a gente entendeu e tomou decisão rápida, né? Entendeu? Porque o compras eu gostava, tava lá, mas eu sou do time comercial, né? E aí, nessa transição, a gente entendeu o seguinte, cara, precisamos liberar o Marcos. Foi a decisão que a gente tomou no grupo lá. Liberar o Marcos pra rua pro comercial. Para vender. Quem vai preencher essa lacuna? Então, o cara que vai sentar aqui na mesa é o cara que veio preencher e preencheu muito bem, melhorou muito o processo internamente. E aí, olha o poder de escolher o perfil. Eu fui pra rua e naquele ano a gente trouxe mais de 20 milhões em vendas. Né? Só de usinas de investimento. Só de investimento. Então, tudo isso só por causa da minha liberação. E esse cara é um cara muito inteligente, que entende basicamente de todos os processos da empresa, que estruturou. Inclusive, tem muita história para contar de coisa que eu duvidei dele. Hoje é um baita produto que a GP tem. Então, chamar para a mesa aí nosso amigo Andrigo Boff. Ah, tesouro. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Famoso tesouro. Fazer um pit stop aqui, trocar o pneu com o carro andando. Vem lá, Andrigo. Dá tuas boas-vindas aí no GP Talk. Bah, cara, pra mim é uma honra, né? Tá aqui com vocês, contando essa história, que eu acompanhei desde o início, né? Eu tava ali sentado, escutando e relembrando cada momento, cada madrugada que vocês faziam planilha junto. E aí, às vezes eu tava lá na casa do Jean, eu já disse, eu vou um pouquinho no banheiro, eu continuava, às vezes, ali. Então é isso, cara. Bah, pra mim é um prazer, é uma honra estar aqui, porque fazer parte da história e ajudar a pensar o negócio, pra mim é uma paixão, e ver o que está acontecendo com a GP, com o grupo hoje, é sensacional. É saber que aquilo que a gente fez ali atrás e começou a construir, e mérito de vocês 4 ter essa visão, está se concretizando dia a dia, e assim, falo para o pessoal, tá só no início. Tá só começando. Tá só começando. Boa. Bora. Rodrigo, mas conta aí, cara, dá mais detalhes disso que o Marcos introduziu agora, porque lá foi na metade do segundo semestre de 22, quando a gente estava escalando forte o nosso volume, né? Eu te chamei e disse, cara, vamos desengavetar aquele projeto? Bora. Né? Conta pra turma aí. Vamos lá. Na verdade, eu comecei a estudar esse projeto de usina de investimento em 2020. Eu tenho um Canva lá, um PDF que eu tenho até hoje. É minha foto de capa, né? E aí eu vinha sempre falando que, cara, isso aqui tem que funcionar, né? Porque imagina, tu produzir energia e ceder pra alguém, cobrar uns centavinhos aqui, isso tem que funcionar. E aí já, não, tal. Aí lá em setembro de 22, já chegou um dia que eu fui na casa dele e falou, cara, sabe aquele teu projeto lá, agora acho que dá. Agora acho que dá pra fazer. E aí, enfim, começamos a se estreitar. Aí, final do ano, enfim, entrei pro operacional da GP, porque o Marcos precisava vender, não dava mais pra comprar. O distribuidor ficou triste quando o Marcos Distribuidor ficou Começou a dar dinheiro depois que eu saí do compra. E aí, enfim, a história continuou com a usina de investimento, com a ferramenta que a gente criou juntos, né, com base naquele estudo que eu vinha fazendo. E a ferramenta funcionou, né? O Marcos vendeu 20 milhões. Acho que funciona. Mais de 80. Cara, a gente tem integradores, né, que são nossos clientes nessa ferramenta e que nos pagam a anuidade dessa ferramenta até hoje. Né? Perfeito. Estamos gravando esse episódio aqui em 2026. Isso. Estamos falando de 3 anos já. 3 anos. Né? Porque apesar de em algumas regiões, pelo cenário de inversão de fluxo, né, está quase inviabilizado esse modelo de negócio em usinas de investimento, em outras regiões ainda roda e roda bem. Não, e legal, Gê, que essa ferramenta é a frase do Marcos. Uhum. É o básico bem feito. É o que fez a diferença. Uhum. Porque na ferramenta ela trouxe o quê? Ela trouxe números básicos que todo mundo tinha conhecimento, compilado a uma proposta comercial que era o desafio da época. Perfeito. E aí, enfim, uma planilha bem feita. E aí vejam como Deus escreve certo por linhas tortas, como diz minha mãe, né? Fizemos a nossa usina, criamos essa ferramenta, fizemos um evento de inauguração da nossa usina. 18 de abril de 2023. Convidamos potenciais clientes, parceiros, né? Na época a gente estava alocando essa usina para uma cooperativa. Eu me lembro que o presidente dessa cooperativa veio para o evento, viu a nossa ferramenta e se encantou. Né? E aí ele falou, cara, é isso que falta para os integradores vender mais usinas de investimento. E duplicou. E duplicou, né? Claro, com a nossa autorização, enfim, Sim. divulgou isso ao mercado e a gente acabou atendendo de forma orgânica,
mais de 500 outros integradores, né? Mais de 500 empresas de energia solar Sim. entraram em contato conosco de forma totalmente orgânica, sem a gente colocar R$1 sequer em marketing, Fritou o telefone. fritou o telefone, né? Chegou um momento que a gente disse pro Rodrigo, para o que você está fazendo dentro da operação da GP, foca em atender esses caras, né? E entender as dores, enfim, as demandas. Sim. E aí, Rodrigo, como é que foi? Né? Quando a galera vinha, entrava em contato por conta da ferramenta inicialmente e descobria que a gente era integrador. Então, no começo a gente não queria falar, né? Tava quieto ali, quietinho, queria vender, não queria falar que a gente era entregador. Porque, imagina, né? O cara, não, na hora que souber, ele não vai querer comprar, né? Vai achar que a gente é concorrente? É, vai achar que é concorrente, mas aí na prática foi que a gente soltou o elástico. E aí, cara, começou a falar, cara, aqui a gente também é integrador, etc, etc. E aí começou a vir as dores, né? Porque queira ou não, naquele momento a GP já começou a ser conhecida. Então, tá, então vocês são da GP e Por tal. conta do próprio Feirão, né? Por conta do Feirão, e aí começaram a vir as dores. Cara, como é que vocês têm um time só PJ? Que eu fiquei sabendo que vocês só tem PJ. Como é que vocês fazem isso, né? Como é que vocês fazem aquilo? E aí minha cabeça começou a fritar também, né? E chamei os guris e disse, cara, tem um negócio na mesa aqui. Né? Então foi aí que nasceu a Gestão GP. Mas antes, tem uma história que eu acho que ninguém te contou um dia. Eu vou te contar aqui, isso é bem certo pra ti. A gente é surpresa. Quando você entrou dentro da GP para estruturar os processos, né? A gente sabia que estruturar processo, chega uma hora depois que tá pronto, o negócio vai. Sim. E a gente tem uma pessoa de uma inteligência fora, eu te considero um cara muito inteligente. Falei, cara, para ficar aqui num processo já criado não faz sentido. Uhum. Ele é um cara para escalar mais. Uhum. E não sei quem me falou, escutando no podcast, dentro puramente negócio, né? Chegou o momento que tu entregou ali a ferramenta, tá pronto, naturalmente alguém ia te demitir. Uhum. Como é que tu demite um cara bom? Criando outra vertical de negócio. E aí que foi que a gente se falou assim, cara, olha a demanda que tá sofrendo pro mercado e como se casou. Porque por mais que a gente contratou ali, a gente sabia que esse momento ia chegar. Sim. E olha como a gente acertou. Né? Sim. Então, foi ali que o Gestão GP tomou uma forma, né, profissional, porque tal que está hoje também pelo foco que foi Sim. colocado, pela força, né, e principalmente, né, pela autenticidade, né. A gente nunca deixou de espelhar no nosso braço educacional aquilo que a gente faz. E essa grande riqueza que tu teve nesse fica aqui 8 meses, um ano ali junto, né, internamente. Um ano e meio, cara. Um ano e meio te trouxe toda uma base, porque dos nós 4, todo mundo operacional, né? Trabalhando, donos de negócio de mão na massa, é um cara que chegou, olhou de fora, conseguiu estruturar, extraiu o melhor, e hoje, olhando a GP de fora, hoje tu já faz parte, né, do nosso processo, mas olha quanto conteúdo e quão assertivo foi de jogar o braço educacional pro mercado. Sim. Né? Então, acho que isso é um grande... Legal, né? Porque essa parte do processo, né, vem bem no final de 2022 para 2023, quando, né, enfim, entrei ali com esse intuito. E aí a GP tava num crescimento grande, Acelerado. né? Acelerado. E até para ti, integrador, que passa por momentos como esse, tu tem que respirar, né? E olhar pro lado e saber que daqui a pouco, cara, tu precisa de alguém. Tu precisa de alguma pessoa de fora que vai olhar com um olhar mais clínico do processo e vai dizer, cara, fazer os pequenos ajustes. Porque quando tu tá enterrado no operacional, tu não enxerga. Não Tu enxerga. não consegue ver, né? E não é demérito nenhum levantar a mão e pedir ajuda, né? Isso, é isso. Uhum. Isso demonstra pelo contrário, do meu ponto de vista, é Uhum. profissionalismo. Uhum. Mas, cara, eu preciso de alguém aqui pra olhar isso. E aí eu me lembro daquela primeira reunião que eu participei junto com vocês, dia 8 de janeiro de 2023. Um domingo nada quente lá Na GP. A gente Na tem essa GP mania, Estrela. tá, pessoal? Fazer reunião em domingo, feriado. Pode olhar no essas coisas. calendário, isso era no domingo. Tá? Isso era no domingo. Dia 8. Eu levei um wafer e 1 litro de leite, lembra? cara? Pra passar o dia lá. E aí o que acontece? Nesse dia eu já fui com muita ideia, né? Já fui levei bastante coisa, cara, quero participar da reunião, já quero contribuir. E aí foi onde surgiu a estruturação ali do pós-venda. É. Bem E naquela bacana. reunião, né, André, não sei se o nosso amigo vai lembrar, É, né, mas quando tu colocou a ideia de estruturar o pós-venda, a monetização do pós-venda, né, teve um cara que falou uma frase que é icônica. Né? duvido. O dia que vocês vender a primeira visita técnica e o cara pagar, eu pago um churrasco. Não, bom que esse churrasco hoje deve, pela inflação, dá uns Quantos boi? 2, 3 mil. Você sabe por que não aconteceu ainda, né? Das fazendas, né, cara? Em defesa do Marcos, eu vou dizer que ele já tentou pagar o churrasco. Tentou. Já morreu 3 ovelhas, né? Mas é isso, é legal até pra trazer um insight pra galera, né? Como é que eu trouxe a estruturação do pós-venda e trouxe um número pra mesa?
Porque a GP tinha dados desde o início. Sim. Porque tinha, né, mérito dos meninos desde a primeira usina ter a DR, ter tudo mapeado. Então, cara, quando eu olhei para a base, não, tem X clientes. Em cima dessa base de clientes, eu fui fazer conta. Aí eu trouxe, cara, esse ano dá para faturar 240 mil reais no pós-venda. Aí o Marcos quase desmaiou, infartou e tal, né? Mas aquele ano a gente terminou com 228 mil. Então, a gente tava bem próximo dos cálculos, né? Mire na lua. Se errar, tá aí as E esse estrelas. ano, né? Olha só como as coisas são, né? Esse ano, 2026, que a gente tá gravando esse episódio, a gente tem meta de faturar R$1 milhão com pós-venda. 1 milhão de reais. Né? Que é um número extremamente expressivo. E é legal, e aí, pra tu ver quando a gente tem o tato da coisa, né? E isso tu tem que, pra ter o tato da coisa, tu tem que ter os números na mão. Tu tem que ter os dados da tua empresa. E eu falo isso, já falei isso em vários eventos. Cara, a riqueza do teu negócio é tu ter os dados do teu negócio. Tu não consegue tomar uma decisão assertiva se tu não tem isso na mão. Então comece a mapear se tu não começou ainda. Mapeie todos os dados, registra tudo que tu puder. Porque eu me lembro de uma conversa agora em outubro de 25, né? A gente sentou eu, o Jean e a líder lá do pós-venda, Amanda. Um beijo pra Amanda. E aí começamos já a falar da estruturação da meta 2026. E eu numa conta rabiscada falei, cara, pra mim eu vejo 1 milhão na meta de 2026. Esse é o número. Aí o Jean, né, vai no detalhinho do número. Então, mas deixa eu Vamos perguntar. descer da superfície. E o cara que não sabe fazer isso, o que faz? Cara, aí tem uma empresa chamada Gestão GP. Agora tu veio. Boa, garoto. Porque gestão sem dados é somente Motivação. Motivação. Que pode te ajudar. Verdade, cara. O Gestão GP hoje, né, com toda a humildade, né, já roda aí há mais de 2 anos, né, de forma praticamente orgânica. Acho que agora, um mês para cá, que a gente começou a divulgar de forma mais intensa, né, e profissional do ponto de vista de marketing, né, mas a gente já atendeu e atende aí mais de 200 integradores na nossa base, de alunos, clientes, enfim, que nos consomem através de alguma ferramenta, através de consultoria, enfim, mentoria, nossa imersão, que é um produto que está muito tracionado aí. Então fica o convite, né, também para todos irem aí conhecer melhor o Gestão GP, sim, que pode, né, ajudar e muito aí muitos integradores. E nosso principal diferencial no Gestão GP, né, é a entrega genuína. Simples. Exato. Skin the game, né, cara? Eu gosto muito desse conceito skin the game, que é, cara, a gente só vai mostrar para vocês o que a gente já fez de bom e também o que a gente fez de errado. Né? Sim. Não vai ser teoria vazia, não é sala de aula. Cara, a gente já testou isso aqui, deu bom, a gente já testou isso aqui, deu ruim, e a gente faz assim. E temos cases, né, Jean? Temos cases aí que tem aluno aí que cresceu mais de 500%. Diversos cases. De fato, né, cara? Diversos cases. Desde que aplica o que é passado, né? Exato. Nada de outro mundo, né? Legal, galera. Virando um pouquinho a página aqui do Gestão GP, né? Vamos falar desse novo momento, né? A GP, carinhosamente chamada assim pelos mais próximos, né? A GP virou Grupo GP, né? Porque teve o Gestão GP instituído, né, como um CNPJ independente, teve novas verticais surgindo agora recentemente. Temos aí a GP Distribuidora, temos a vertical de eletromobilidade aí com os eletropostos, né? Franquia de eletropostos. Então, Marcos, agora grupo. 5 anos depois, o que era um pedido de trabalho para Deus virou grupo. E aí, meu velho? O Andrigo tá aqui e eu vou lembrar de uma coisa que tu deu de presente para nós, uma xicarazinha. Que ano foi aquilo? Revisão, né, Marcos? Foi 2023. Eu fiz uma xícara pra tomar cafezinho na GP, escrito... GP Group, né? Em inglês e tal. E aí eu trouxe para o português Grupo GP, né? Sempre gostei dessa ideia de grupo, né? E aí eu trago aquilo que eu falei antes aqui. Capacidade de você empreender dentro do negócio que você já existe, né? Tentar antecipar, né, o que está por vir, né? E, Ricardo, você vai lembrar, cara, 2020, nos treinamentos que a gente dava pro comercial lá no início, eu já tinha pego, inclusive naquele estudo, sobre várias notícias que eu lançava. Quer dizer, a partir de 2025, 2030, esse mercado. E a gente teve sempre essa consciência de, cara, vamos surfar o que está agora. É mercado on-grid, né? Porque uma das coisas que a gente tem na GP é essa ciência que a gente é uma empresa de vendas. Vários integradores vieram nos visitar e todos eles eu falo o seguinte: nós somos uma empresa de venda. Porque se amanhã depois, né, energia solar, tiver uma lei que proibiu, não pode mais fazer nada, a gente pega a nossa estrutura, os nossos processos
e a gente implanta em qualquer produto. Fato. Tanto que nós 4 vende. sócios aqui, ninguém entende tecnicamente. O Ricardo foi saber o que é um disjuntor agora, pode 5 anos, entendeu? Mas aí entende do processo de vendas, né? E esse processo é bem definido, né? E quando você olha para o mercado, que começa a dar sinais, né? Que chegou o momento certo. A gente já vem acompanhando o mercado, no meu caso aqui, eletromobilidade, há mais tempo. Só que o mercado precisava de uma certa maturação. E foi onde que a gente tomou essa decisão, que é um ponto que a gente vai surfar. E aí, igual os de investimento, a gente não brinca com o dinheiro do cliente. Primeiro a gente brinca com o nosso. Isso é bem importante, cara. Tá? É fazer o quê? É chegar lá, sentar, se é uma folha em branco, é Excel em branco, ou seja, a gente vai construir a nossa base, tá? E essa base de eletromobilidade, ela foi tão bem planejada e montada que o negócio ficou praticamente redondo, né? E foi onde que a gente tomou a decisão de franquear, porque é trazer com segurança para o franqueado um modelo de negócio que nós temos e está dando certo. 100% validado. 100% validado. Funciona, né, cara? 100% autônomo. Mas eu acho que vale o recado, né, para quem tá nos ouvindo, que uma coisa que sempre foi uma essência da GP, por mais que veio outros negócios de investimento, agora outras verticais, mas é não reinventar a roda. Venda é venda, e o básico tem que ser bem feito, e o básico numa integradora solar é vender o residencial, é o feijão com arroz todo dia. Lá atrás, a GP, quando chegou aos investimentos, não deixou de vender o residencial, né? Que a gente, infelizmente, foi um erro que alguns integradores passaram, né? Durante essa fase. E, cara, não reinventar a roda e seguir tendências é o básico que tem que fazer. Eu ia fazer justamente essa puxada, Andrigo, porque dentro da geração própria, até para você que está chegando agora nesse primeiro episódio do GP Talk, né, para saber, lá dentro da GP a gente tem o nosso código de cultura, onde cada sócio tem a sua frase, né, e tem 2 frases dos caras que estão aqui na mesa que me chamam muito a atenção e a gente sempre volta a elas no fim do dia, né, e que vão virar quadro aqui dentro do GP Talk, né? Então, para inaugurar, né, o quadro o básico bem feito, eu quero saber, Ricardo, Marcos, Andrigo, me ajudem. Qual foi o básico bem feito que fez a GP sair de R$780 emprestado para um faturamento de mais de 30 milhões no último ano? Cara, ter coragem, né, cara? Tem que ter coragem aí para fazer o simples, o básico, bem feito. Senão, o avançado não faz diferença. E é fato, né, cara? Tá? O PAP é importante. O residencial vai durar até quando? Tá? A gente acredita por muitos, muitos anos ou eternamente, né, cara? Consumo de energia, a tendência é aumentar ou diminuir? A mobilidade elétrica, aumentar cada vez mais? Se só 10% dos automóveis, das motos, for elétrica aí os próximos anos. Você já imagina aquele cara que gasta hoje R$150, R$200 de luz por mês, se ele vai comprar um carro elétrico, ele vai gastar 500, 700, ele precisa de energia solar. Então, 4 placas, 5 módulos, placas na tua casa, vale para nós? Claro que vale muito e a gente festeja, bate o sino, cara, tá? Lógico, a gente busca também os tickets maiores, tudo, mas enfim, tá? É fazer o básico bem feito e ter muita coragem e vontade, né, cara? Com muita humildade, né? Nos últimos 60 dias, a gente passou 60, 90 dias aí, a gente se debruçou muito na questão de papelada, né? De franquia, pra gente ter toda essa parte de estruturação. E aí a gente se faz essa pergunta, né? O que é básico, né? E o básico vai chegar numa prestação de contas no conselho do seguinte, quantos tu vendeu? É a venda, né? É o trabalho que existe, sim, tem que ter essa base de entrega, essa credibilidade que o produto precisa, mas o básico é o quê? Não adianta eu ter lá, por exemplo, a gente está hoje também trabalhando junto com a estruturação da franquia o nosso próprio software de gestão, né? Que consome um trabalho gigantesco, tá? Mas aí, por exemplo, é algo que tem lá no nosso software que eu trago muito a nossa frase. O que é o básico? O cliente tem uma ótima experiência em fazer a recarga dele. E lá do lado tem uma lista, uma folha seguinte, o que é avançado. Tá? Mas não adianta eu ir lá para o avançado se eu não fizer o básico para ter uma experiência boa para o cliente, né? E mesma coisa na franquia, né? A gente está em fechamento agora de mês, o que vai ditar é a regra, quanto você vendeu. Então é vender. A venda, tem gente que fala que cura tudo, mas eu digo que ela cura quase tudo. É você trazer dinheiro na mesa para outras coisas se ajeitar. Então, para mim, o básico é venda. Legal. Para mim, na minha visão, 2 coisas. Foi o básico da GP, sair de onde saiu para estar onde está hoje. Foi registrar tudo, desde o primeiro momento.
e honrar a confiança do cliente, do começo ao fim. Amém. Pra mim, se resume essas duas coisas. Que é a missão, né? A missão do Grupo GP tá lá, honrar a confiança depositada em nós. Isso aí. Eu concordo, esse é o básico, né? Sempre com esse tino comercial afiado, né? E sem esquecer de honrar a confiança de todo mundo, né? Não só dos nossos clientes, mas também de quem trabalha conosco, dos nossos Isso. parceiros, dos nossos fornecedores, Colaboradores. colaboradores, todo mundo, né? Então, legal. Esse é o nosso básico bem feito, que é a frase do meu sócio, amigo, que está aqui na minha frente, Marcos Pis, tá lá no nosso código de cultura, né? Se o básico não for bem feito, o avançado não fará diferença. E o outro quadro aqui, para nós ir para os finalmente, né? Que é a frase do nosso diretor comercial, né? Palestrante internacional, para quem não conhece, Richard Parker, também conhecido como Ricardo Parker, carteiro, ou centenas de outros apelidos carinhosos, né? Que é a frase dele, tem coragem. Então, Ricardo, no quadro tem coragem, tá? Tem coragem de entregar essa visão toda do Grupo GP? Qual é a visão do Grupo GP? Inaugura para nós aí o quadro Tem Coragem, que é inspirado na tua frase. Cara, ter coragem, né, gente? É ter coragem de levantar todo dia, agradecer a Deus, né? Por a gente estar vivo, por poder enxergar, por poder caminhar, né? E dar oportunidade para as outras pessoas, porque é muito interessante aí, se alguém paga 200, 300 ou mais de luz hoje, e depois o cara paga só a taxinha, né? Tu festeja junto com essa pessoa e a gente honra a confiança de quem compra um kit com 5 placas, com 4 placas, ou 20, ou na época que saía bastante usina, né? 200 placas, cara, tá? Então, ter a coragem do mundo moderno, a internet mudou o mundo, a IA vem mudando com muita velocidade, né, cara? Então, ter coragem de enfrentar os desafios do dia a dia. Não é só flores, né, gente? Tem muitos espinhos no meio, mas existe, acima de tudo, um Deus, né? Que protege a gente, com certeza, e quem faz o bem, quem planta o bem, tá? Ele cultiva o bem, ele vai colher o bem, tá? Então é isso aí. Boa. Marcão, tem coragem? Bora lá. O Ricardo e as frases dele, né? E tem uma coisa que a gente vai carregar com nós, é o nosso código de cultura, né? E é onde, como se fosse a Bíblia, né? Volta e meia a gente revisita aquilo lá que está escrito lá. E tem uma frase que diz o seguinte lá, né? Não são tuas condições, sim tuas decisões que determinam o teu destino. Porque, trazendo para o negócio de mobilidade, eu tenho duas situações. Eu posso olhar para dentro do mercado nacional que tem hoje, né? Qual é que é as condições? Eu olho para fora, é guerra, é jogo político, é só coisas negativas. Se a gente olhar a condição de viver no Brasil hoje, né? Eu não vou fazer nada. Agora, ter uma decisão, né? Eu sempre falo, desligar as notícias ruins, né? Porque acho que a grande mudança, ela vem de dentro para fora. É você partir. Porque num cenário que a gente vê hoje, energia solar, a gente já nasceu lá com dúvidas, né? Períodos 2012 a 18, vegetou o mercado. 18, 6 anos depois, pegou 18, 24, o mercado acendeu. Agora a gente está vivendo uma nova era, de 24 a 30. Então nem sempre foi flores, né? Então a gente vai para o mercado hoje, tem gente fechando as portas, tem distribuidor fechando as portas. Se a gente esperar por essas condições que influenciam externamente, não é nada. Agora, a decisão de continuar fazendo o básico, né? De ter a coragem de ir lá vender, fazer o porta a porta, acreditar no produto e reinvestir grande parte do que a gente ganha no nosso negócio, isso é ter coragem e acreditar no mercado promissor. Então, voltar e pegar aquela visão que você tomou lá no início, né? O que te fez chegar até aqui? É a visão de longo prazo. Porque se eu tivesse entrado lá no mercado solar para encerar em 2, 3 anos, eu teria largado fora. O mercado é isso. Ele é muito sazonal. Agora, quando eu estou com uma projeção lá em 2040, eu não sei o que eu vou vender. Se o on-grid sair fora, a gente vai vender o off-grid. E se isso sair fora, é eletromobilidade, o mercado é energia, o Brasil precisa, o mundo quer crescer, ele precisa de energia. E a gente tem o nosso produto na mão, que é energia. A questão é entregar a solução compatível com o mercado, como é que ele vai estar. Boa. E precisa ter coragem para isso. E tem que ter coragem. Boa, Andrigo. Finaliza para nós aí o quadro Tem Coragem. Vamos lá. Cara, ter coragem, sempre digo, tu sair de um ponto A ao B, né? Tu sair de 10 para 100 venda é um desafio, né? Tu traçou isso, tu vai cumprir.
Agora, sair de 100 para 1.000 é outro desafio. Ir para 5.000 vendas é um desafio, Completamente diferente. né? E aqui, né, culturalmente dentro da GP, os desafios são traçados em grande escala. E para isso tem que ter coragem, né? Porque o que a gente deslumbra, né, dentro do grupo GP, todas as verticais, o que a gente vê no gestão GP, tem que ter coragem de encarar e olhar um pro outro. Cara, beleza, vamos botar isso no papel, mas vamos cumprir, né? E não deixar da nossa essência, né? Não abandonar a nossa essência, não Boa. deixar ela de lado, cumprindo sempre o compromisso com as pessoas, honrar, né? Como a gente já falou aqui. Eu acho que isso tem que ter coragem, atitude e muito trabalho. E muito, não é só coragem, muito trabalho, né? Fato. E aí eu sempre falo, eu aprendi isso muito cedo, né? Não é só 8 horas por dia. Não é só 8 horas por dia. Tem que ir muito mais. 8 horas por dia é só o básico, muito básico. Então tem que fazer muito mais, é 10, é 12 horas, se tu quiser ir longe, não vai fugir disso. Mas, Jean, não é pra terminar, eu quero ouvir do Jean também. Tem coragem. Cara, eu acho que o tem coragem, né, é de se apaixonar de novo pelo teu negócio. Né? Todo dia. Tem que ter essa coragem de se reinventar, de se apaixonar de novo pelo que você em um dia visualizou fazer. Né? Porque as dificuldades surgem, enfim, os obstáculos, né, nos atacam todos os dias. Né? E aí a gente precisa estar apaixonado de novo pelaquela visão inicial, né, de fazer acontecer, né, e tem que ter isso muito forte dentro de ti para não esmurecer. Né? Então, para mim é isso. E aí, João, de volta à mesa, né, mais um pit stop aqui com o carro andando, né, para encerrar aqui o quadro Tem Coragem. João, qual é o Tem Coragem do Grupo GP? Cara, tem coragem como você falou aí, é a paixão por aquilo que a gente faz, né? A gente tem os nossos valores aí que são inegociáveis, né? E dentro desses valores aqui a gente tem o nosso motor principal, né? Eu falo muito por mim aqui, que é a minha família, né? Então, eu tenho coragem de fazer tudo aquilo que eu faço, eu tenho coragem de fazer tudo aquilo que a gente se compromete, porque o meu motor, né? A minha família me dá coragem para isso, né? E eu preciso, como está lá no nosso código de cultura e tá é acessível para todo mundo, né? Nós temos que honrar a confiança depositada na gente, né? E isso precisa ter coragem para assumir isso, precisa ter coragem para cumprir os combinados, precisa ter coragem para se entregar, para não fazer corpo mole, né? Para fazer algo bem feito, né? Fazer com excelência, buscando em alta performance. Então, ter coragem para mim engloba isso, paixão, prazer naquilo que está fazendo, né? Boa. Turma, conversa boa demais, né? Teria papo aqui para muitos mais episódios, mas esse é só o primeiro gostinho aí para a galera acompanhar o GP Talk. Né? Então, eu quero agradecer aí a disponibilidade de vocês, porque, cara, conciliar essas 4 agendas, essas 5 agendas, né? É um desafio que vocês não têm ideia, né, do tamanho. Fala a hora que está sendo gravado o podcast. Agora a gente está encerrando a gravação aqui 23h19. Eita. Então, é só o primeiro episódio. Quero agradecer aí você que acompanhou até aqui, tá? Esse podcast que mostra, né, a realidade aí, que vai além, na verdade, do que as empresas precisam para realmente construir algo estruturado, duradouro. Né? E o GP Talk nasce para mostrar, né, o que está por trás disso, visão, estratégia, execução. Né? Então, muito obrigado aí por acompanhar o primeiro episódio do GP Talk. Nos vemos no próximo.